Chega uma hora na vida em que a ficha cai. Ou você aprende a se bastar, ou vai passar a existência inteira implorando por migalhas de atenção. Viver sozinho não é um castigo, é um rito de passagem para os fortes. E quem sobrevive a isso nunca mais aceita ser tratado como segunda opção. Nunca mais se arrasta por um olhar, por uma resposta, por uma presença que não te escolhe com a mesma intensidade. Porque quem aprendeu a viver só entendeu o valor da própria companhia. E quem entende isso, vira ameaça para qualquer um que tentou te manter na coleira da dúvida. Esse vídeo não é para quem ainda vive esperando que alguém venha te salvar. Não é para quem vive mendigando mensagem visualizada ou sonhando com migalhas emocionais de quem só aparece quando precisa. Esse vídeo é para quem cansou, para quem já chorou demais por quem nem merecia uma lágrima. Para quem olhou no espelho e jurou que nunca mais ia se diminuir para caber no vazio dos outros. Existe um tipo de força que só nasce quando tudo o que você tem é você mesmo. Quando o silêncio grita, a solidão aperta e você aprende na marra a se sustentar de pé. E é nesse campo de batalha emocional que os verdadeiros gigantes são forjados. Aqueles que não dependem mais de validação, de companhia forçada, de promessas vazias. Quando você aprende a viver sozinho, você se torna perigoso, porque ninguém mais pode te manipular com a ameaça da ausência. Ninguém mais pode brincar com seu tempo, com seu coração, com sua entrega. Você se basta. Você é sua casa, seu lar, seu mundo. E se alguém quiser fazer parte disso, que venha inteiro ou nem se aproxime. Esse vídeo é um manual de sobrevivência emocional para quem decidiu nunca mais aceitar menos do que merece. Aqui, você vai lembrar do seu valor, vai reconhecer os padrões que precisa romper e, principalmente, vai descobrir o poder silencioso de quem se tornou sua prioridade. Porque, no final, quem aprende a viver sozinho, aprende também a nunca mais ser opção de ninguém. 1. O preço de se colocar em segundo plano. Antes de aprender a viver sozinho, quase todo mundo passa por uma fase perigosa. A fase de se colocar em segundo plano para manter alguém por perto. É quando você começa a abrir concessões, aceitar menos, engolir sapos e até sorrir quando por dentro está desmoronando. E tudo isso para não perder quem, na maioria das vezes, nem está realmente tentando ficar. É assim que se começa a morrer por dentro. Não de uma vez, mas aos poucos. Cada vez que você se cala para não desagradar, morre um pouco. Cada vez que você espera por alguém que sempre atrasa, morre um pouco. Cada vez que você se esforça para ser notado e é ignorado, morre um pouco. E essa morte lenta vai apagando sua luz, sua força e sua identidade. Você começa a viver em função do outro. A sua paz depende da resposta dele. Sua autoestima depende da atenção que ele oferece. Sua alegria se resume a quando ele aparece. E quando ele some, você entra em colapso. Esse é o retrato de uma dependência emocional disfarçada de amor. E o preço disso é altíssimo. Você perde a si mesmo. A verdade dura é que ninguém vai te colocar em primeiro lugar se você mesmo não fizer isso. Se você não se respeita, os outros vão seguir o exemplo. Se você vive se sacrificando, vai atrair pessoas que só sabem consumir e nunca retribuir. E o mais perigoso, você começa a achar que isso é normal, que relacionamentos são assim mesmo, que é normal viver com o peito apertado, o estômago revirado e a alma inquieta. Não é normal viver angustiado por alguém que diz te amar. Não é normal se sentir constantemente inseguro. Não é normal ter que provar seu valor o tempo todo. E definitivamente não é normal viver como se o amor fosse um prêmio e não um encontro mútuo de reciprocidade. O problema é que quando você se acostuma a viver como opção, começa a acreditar que é isso que você merece. Você normaliza a ausência, justifica o desprezo e ainda se culpa por estar sendo deixado de lado. É uma inversão completa de valor. E enquanto você estiver preso nesse ciclo, vai continuar sendo terreno fértil para pessoas que só sabem sugar, nunca somar. Chega uma hora em que você precisa escolher:
Continuar se diminuindo para manter alguém ou crescer sozinho até que só caiba ao seu lado quem realmente te veja como prioridade. Porque viver se colocando em segundo plano pode manter uma companhia temporária, mas destrói sua alma permanentemente. Você já percebeu como quem se coloca sempre por último começa a adoecer? O corpo sente, a mente sente, a vida perde o brilho. Você começa a viver por inércia, sempre esperando algo de alguém que nunca entrega. E no fundo você sabe que não é amado da forma que merece, sabe que está vivendo com menos do que sonhou. Mas o medo de ficar só te prende, te paralisa, te cala. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Às vezes, ficar sozinho dói menos do que se manter em um lugar onde você não é prioridade. E essa dor é libertadora, porque ela mostra que existe vida depois da decepção. Ela prova que você pode sobreviver mesmo sem aquela pessoa. E mais do que isso, que você pode florescer. Quando você se cansa de se colocar em segundo plano, um novo mundo se abre. Você começa a escolher melhor, a perceber os sinais que antes ignorava, a identificar quem te quer de verdade e quem só te usa como distração emocional. Você começa a criar critérios, limites e padrões que blindam sua energia. Escreva isso nos comentários. Eu me recuso a ser opção. E diga em voz alta, com toda a força que tiver, eu me coloco em primeiro lugar, porque quem aprende a se valorizar afasta automaticamente tudo e todos que não sabem amar de verdade. E isso é liberdade. 2. O poder de ficar só. Ficar só não é fracasso, é força. É quando a vida tira de perto o que você pensava precisar, para te mostrar que tudo o que realmente importa já está aí dentro. O silêncio que antes machucava vira escudo. A solidão que antes assustava vira treino de resistência emocional. E o tempo que antes era preenchido por distrações vira terreno fértil para renascimento. Existe um poder brutal escondido no ato de ficar só. É nesse tempo que você enxerga o que antes não queria ver. É quando as máscaras caem, as ilusões morrem e a verdade, crua e limpa, se impõe diante dos seus olhos. Você descobre que estava se apegando a pessoas que nem sabiam te enxergar. Estava se doando para quem não sabia receber. Estava insistindo em portas trancadas por medo de encarar o vazio. Mas o vazio não é o fim. O vazio é o começo. É o espaço onde você se encontra, onde você escuta sua voz sem ruído externo, onde você começa a entender quem é, o que quer e, principalmente, o que não quer mais. Ficar só é desconfortável, mas é esse desconforto que te faz crescer. Enquanto você estiver cercado de gente que te enfraquece, que te trata como plano B, que some e volta quando quer, você nunca vai descobrir sua real força. Porque a presença errada rouba sua energia, rouba sua clareza, rouba sua conexão consigo mesmo. Mas quando essa presença vai embora e tudo o que sobra é você, então começa a verdadeira revolução. Você percebe que não precisa mais se esforçar para ser aceito, não precisa se adaptar para caber no mundo de ninguém, não precisa fingir que está tudo bem só para manter alguém por perto. Você só precisa ser você. E esse você já é suficiente, já é forte, já é completo, só estava escondido atrás da necessidade de ser amado por quem não sabia amar. O poder de ficar só também te dá discernimento. Você começa a ver com mais clareza os padrões que antes repetia sem perceber. O padrão de querer salvar, o padrão de tentar consertar os outros. O padrão de aceitar pouco porque no fundo achava que era isso que merecia. Mas agora não. Agora você começa a escolher com consciência. E isso muda tudo. Você para de correr atrás. Para de insistir onde não há reciprocidade. Para de se perder tentando agradar. E começa a se priorizar. A colocar limites. A dizer não sem culpa. Ficar só te ensina que a sua paz é mais valiosa do que qualquer companhia vazia. E quando você entende isso, você fica seletivo, fica exigente, fica forte. Quem fica só e sobrevive se torna inquebrável, porque aprendeu a viver sem depender de ninguém. Não emocionalmente,
não espiritualmente, não existencialmente. Você vira seu próprio centro, seu próprio porto seguro, seu próprio lar. E quando isso acontece, ninguém mais consegue te manipular com ausência, com silêncio, com desinteresse. Porque você já provou para si mesmo que consegue viver, e muito bem, sem quem não sabe te valorizar. E aqui vai uma verdade inegociável. Quem é inteiro sozinho não se curva por migalhas. Repita isso com força. Escreva isso nos comentários. Porque isso é o início de um novo padrão, de um novo ciclo, de uma nova identidade emocional. Você não está só porque é fraco. Está só porque decidiu parar de se contentar com o mínimo. Decidiu parar de implorar por espaço na vida de quem te vê como acessório. Você escolheu a solitude como caminho de cura. E essa é uma das escolhas mais poderosas que alguém pode fazer. Enquanto muitos fogem da solidão e se jogam em qualquer relação por medo do vazio, você escolheu encarar o espelho, se reconstruir, se refinar. E isso te faz diferente, te faz raro, te faz inatingível para os jogos emocionais medíocres. O que antes era desespero, agora é domínio. O que antes era dependência, agora é soberania. Você não precisa mais ser escolhido, porque já se escolheu. Você não precisa mais de respostas, porque já encontrou as suas. Você não precisa mais da presença de ninguém para se sentir vivo, porque já entendeu que sua vida nunca dependeu disso. E quem domina a si mesmo, domina o mundo. Ficar só não te diminui, te fortalece, te ensina a reconhecer o que merece, te prepara para só aceitar o que vem com verdade, com intensidade e com totalidade. Nada menos do que isso. 3. Você é o seu próprio lar. Chega um momento em que você entende, de forma dolorosa e definitiva, que ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai preencher os espaços que você mesmo não ocupa dentro de si. É quando você para de procurar abrigo nos outros e decide de uma vez por todas se tornar o seu próprio lar. Essa é a virada, o ponto de não retorno, o instante exato em que você deixa de ser dependente e começa a ser dono da própria vida. Enquanto você achar que precisa de alguém para ser feliz, vai viver tropeçando em relações desequilibradas, tentando encontrar fora o que deveria ter construído por dentro. Vai se prender a quem te oferece metade, a quem vem e vai, a quem nunca se compromete de verdade. E cada vez que isso acontecer, a frustração vai te esmagar um pouco mais, até que você finalmente olhe para dentro e veja que já era tempo de construir o seu próprio lugar de paz. Ser o seu próprio lar significa parar de se abandonar, parar de se trair para ser aceito, parar de se moldar para caber em expectativas alheias. É escolher ser fiel a si mesmo, mesmo que isso custe a companhia de quem não sabe amar sem tentar te mudar. Porque quem não te respeita do jeito que você é, não merece lugar nem na porta de entrada da sua alma. Você é o seu lar quando aprende a se consolar, a se encorajar, a se levantar sem precisar de aplauso. Você é o seu lar quando aprende a cozinhar a própria paz, a arrumar a bagunça interna sem depender de ninguém, a fazer do silêncio um companheiro e não um inimigo. Você é o seu lar quando entende que estar só não é solidão, é soberania. Quantas vezes você tentou se encaixar, se ajustar, se diminuir para manter alguém por perto? Quantas vezes você engoliu palavras, abafou sentimentos, forjou sorrisos, tudo para não desagradar? Essa versão de você que vive tentando agradar, que vive se explicando, que vive se desculpando por sentir demais, essa versão precisa morrer, porque enquanto ela viver, você vai continuar se afastando de quem realmente é. E ninguém vai te respeitar de verdade se você não respeitar quem você é. Ninguém vai te amar profundamente se você continuar se escondendo. Ninguém vai te escolher com inteireza se você mesmo vive se oferecendo pela metade. Quando você decide ser o seu lar, tudo muda. Você não aceita mais migalhas, nem presença morna, nem atenção sazonal. Você quer presença completa ou nenhuma, porque você já aprendeu a se bastar. Quem é o próprio lar não tem medo de trancar a porta.
de dizer não, de deixar ir o que não soma, de limpar a casa emocional quando algo ou alguém começa a sujar demais sua paz. Você começa a se tratar como espaço sagrado e exige o mesmo de quem entra. Ser seu próprio lar é um ato diário de amor próprio. É parar de romantizar relações que mais machucam do que curam. É parar de insistir em vínculos que drenam mais do que entregam. É aprender a escolher com critério, com consciência, com autoconhecimento. Isso só é possível quando você já não vive mais tentando ser escolhido. Você escolhe a si mesmo. Você se banca, se sustenta, se acolhe. Você constrói uma vida que te dá orgulho, ainda que ninguém aplauda. Você começa a fazer por si o que sempre esperou dos outros. E descobre que isso basta. Você basta. E a partir disso, você se torna absolutamente intolerante a tudo que te diminui. Quem é o próprio lar é perigoso para quem vive de manipulação emocional, porque você não se abala com a ausência repentina, não se curva diante do desprezo disfarçado de silêncio, não corre atrás de quem claramente não quer ficar. Você observa, entende, aceita e segue, sem drama, sem implorar, sem voltar para o que já mostrou que não serve. Você olha no espelho e vê alguém inteiro, alguém que construiu uma base sólida em si, alguém que aprendeu a cuidar de si com tanto zelo que não permite mais invasões baratas. Alguém que entendeu que não precisa mais mendigar amor porque já aprendeu a se amar com firmeza. Escreva nos comentários: eu sou meu próprio lar. Afirme isso até que vire verdade. Repita isso até que sua mente e seu coração entendam que não há mais volta, que essa nova versão de você não aceita menos do que presença verdadeira, respeito mútuo e conexão real. Você não precisa mais correr atrás de ninguém. Quem for verdadeiro vai caminhar ao seu lado por escolha, não por carência. Você já se escolheu. E isso te transforma no tipo de pessoa que só aceita relações à altura, sem jogos, sem dúvida, sem metades. Ser o seu próprio lar é o início da liberdade emocional. E liberdade, uma vez sentida, jamais será trocada por correntes disfarçadas de companhia. 4. A triagem emocional. Depois que você aprende a viver só, um novo tipo de filtro se ativa dentro de você. É como se seus olhos, antes cegos pela carência, passassem a enxergar com nitidez cruel tudo aquilo que antes você aceitava calado. É aí que começa a triagem emocional. Um processo firme, necessário e muitas vezes solitário, onde você decide quem permanece, quem sai e quem nunca mais entra. Triagem emocional é quando você para de negociar seu valor. Você não implora por atenção. Você não se alegra com o mínimo. Você não interpreta silêncio como mistério, nem ausência como charme. Você começa a ver o que é. Quem quer, mostra. Quem não quer, enrola. Quem te prioriza, aparece. Quem te trata como opção, desaparece quando não precisa de você. E o mais interessante é que quanto mais você se valoriza, mais incômodo você se torna para quem só estava na sua vida para se aproveitar. Porque essas pessoas não suportam alguém que agora exige o mesmo que oferece. Não suportam alguém que diz não, que impõe limite, que para de aceitar desculpas esfarrapadas e passa a exigir atitude real. Fazer triagem emocional é colocar sua paz acima de qualquer laço. É entender que conexões sem presença são só distrações emocionais que atrasam sua evolução. É dizer, ou você vem inteiro ou nem vem. E sustentar isso com coragem, mesmo que isso signifique cortar laços antigos, romper com vícios emocionais e, por um tempo, caminhar mais leve, porém sozinho. A triagem emocional não é vingança, é proteção. É um escudo que nasce quando você percebe o quanto já se machucou tentando manter por perto quem nunca te considerou de verdade. É quando você para de ignorar os sinais, as promessas que nunca se cumprem, o desinteresse disfarçado de cansaço, os sumiços sem explicação, a falta de iniciativa, os jogos de poder emocional. Você já viu esse filme antes, já sabe como termina.
E agora você decide que não vai mais assistir de novo. Você se recusa a continuar em ciclos que só te enfraquecem. Você sai do papel de vítima e assume o controle. Não por frieza, mas por amor próprio. Você não é mais o mesmo. E por isso não aceita mais as mesmas coisas. É nessa triagem que você começa a separar o que te eleva do que te suga, o que te acalma do que te inquieta, o que te inspira do que te esgota. E tudo aquilo que não estiver alinhado com a sua paz interior, você elimina, sem culpa, sem explicação longa, sem drama. Você simplesmente decide não se expor mais a lugares, pessoas e conversas que adoecem sua alma. Você aprende a diferenciar quem te procura por real interesse de quem te procura só por carência. Quem te ouve de verdade de quem só espera sua vez de falar. Quem vibra com suas conquistas de quem finge alegria e torce em silêncio contra você. Sua sensibilidade se aguça, sua intuição se afina e sua tolerância para o que não tem profundidade desaparece. É claro que esse processo pode afastar muita gente, mas entenda, quem se afasta quando você começa a se amar nunca te amou de verdade. Quem não suporta sua versão mais consciente e seletiva estava ali apenas enquanto você era frágil e moldável. Agora que você se tornou firme, só permanece quem é firme também. Escreva isso nos comentários. Minha paz vale mais do que qualquer presença que me roube o equilíbrio. Guarde essa frase como um escudo, porque quem não te respeita vai te chamar de frio. Quem não te valoriza vai te acusar de arrogância. Mas não se engane, você não mudou para pior. Você apenas deixou de aceitar o que te machucava em nome de um amor que nunca foi recíproco. A triagem emocional é uma limpeza de alma. É o início de uma vida mais leve, mais clara, mais coerente com quem você se tornou. E quem passa por esse processo nunca mais volta a se contentar com o raso. Você está construindo uma nova realidade. E nessa realidade só entra quem sabe amar de verdade. 5. Liberdade emocional. O novo padrão. Existe uma liberdade que ninguém tira de você. Não é a liberdade de ir e vir. É a liberdade de escolher o que fica e o que sai da sua vida. É a liberdade emocional. E quem alcança esse nível de consciência nunca mais se curva diante de ausência, de desprezo ou de migalhas afetivas. Porque finalmente entendeu, viver em paz vale mais do que qualquer companhia barulhenta e vazia. A liberdade emocional começa quando você percebe que o amor não deve vir com dor, que afeto de verdade não gera ansiedade, não causa insegurança, não te faz questionar seu valor todos os dias. Quando você internaliza isso, cria um novo padrão, e esse novo padrão é inegociável. Você não se adapta mais a relações que não têm reciprocidade. Você não força a presença onde só existe conveniência. Liberdade emocional é acordar sem a angústia de esperar por alguém. É dormir em paz, sabendo que ninguém tem o poder de destruir sua autoestima com uma mensagem ignorada. É olhar para o celular sem precisar atualizar a tela, esperando atenção. É viver o seu dia por você, e não pela expectativa de quem vai ou não lembrar de você. E isso não é egoísmo, é maturidade, é consciência, é respeito por si mesmo. Você para de se sabotar com esperas inúteis, para de correr atrás de quem não sabe o que quer, para de viver na corda bamba emocional por alguém que só aparece quando convém. Você não tem mais tempo a perder. E, principalmente, você não tem mais energia para gastar em quem não soma. A partir desse ponto, tudo muda. Suas escolhas mudam. Suas relações mudam. Você começa a atrair pessoas que estão no mesmo nível de entrega, de verdade, de profundidade. Pessoas que também fizeram o trabalho interno, que também sabem o valor de estar inteiro. E essas conexões não cansam, não confundem, não enfraquecem. Elas fortalecem. Escreva nos comentários, eu escolho a liberdade emocional. Essa escolha muda sua vida, porque com ela vem a paz, vem o silêncio confortável, vem o amor leve, sem esforço desesperado, vem o respeito automático.
Você não precisa mais provar nada, nem implorar, nem esperar. Você só vive com verdade, com clareza, com presença. Quem tem liberdade emocional vive com dignidade emocional. E quem vive com dignidade não se ajoelha diante do medo de ficar só. Pelo contrário, honra esse tempo como espaço de crescimento, como símbolo de força, porque sabe que só permanece o que é real. E o que é real nunca vai te tratar como opção. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está mudando, está despertando. Você já não aceita mais o que antes tolerava. Você já não se molda mais para caber em espaços que te diminuem. Você está aprendendo a se bastar. E isso te torna perigoso para qualquer um que só queria te manter como plano B. O mundo tenta te convencer que estar só é fracasso. Mas agora você sabe, estar só é maturidade, é reconstrução, é renascimento. É o processo onde você deixa de ser dependente para se tornar dominante da própria vida. E quem passa por isso nunca mais volta para a versão frágil que aceitava qualquer coisa em nome do amor. Você não é mais carência. Você é critério. Você não é mais espera. Você é escolha. Você não é mais opção. Você é prioridade para si mesmo, antes de tudo. Agora respira fundo, olha para a sua história e diz para si mesmo: a partir de hoje, eu não me coloco mais em segundo plano. E escreve aí nos comentários: eu sou prioridade, eu sou o meu lar, eu escolho a liberdade. Porque quem aprende a viver sozinho, aprende também a nunca mais aceitar ser tratado como segunda opção.